Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje, vamos até à floresta para percebermos a importância da preservação deste espaço, fundamental para o ser humano e que é também a casa de um grande número de espécies animais que são peças-chave para a sustentabilidade dos territórios. Arrancamos com uma incursão pelo mundo do carvalho cerquinho ou carvalho português. Uma árvore que em tempos serviu de base a grandes projetos, fossem naus ou caravelas, mas que hoje tem um propósito económico bastante limitado. Se nós consideramos que é importante na paisagem, passa a ser importante, não é? Em termos económicos, digamos assim, diretamente não tem importância nenhuma. Em termos de memória, em termos de respeito pela natureza, em termos de enquadramento dentro daquilo que nós consideramos que é uma coisa equilibrada, faz todo sentido. Não nos passa sequer pela cabeça deixar de os ter. Podemos transformar isto tudo numa zona agrícola ou num tipo de floresta com outro tipo de exploração, industrial, digamos assim. Mas isto faz sentido, é assim. Promover a biodiversidade é um ponto fulcral que se une à valorização da paisagem tradicional e que, consequentemente, cria locais genuínos e até de algum interesse turístico. A biodiversidade que existe à volta disto, não tenho conhecimento para dizer se seria única, mas é bastante rica e substituí-la não seria fácil, com certeza. Há muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver a olho nu, digamos assim. Isto é o habitat de uma data de espécies que se não tivessem aqui, provavelmente não estariam, não existiriam de todo, porque nós consideramos que isso é importante. Eu tenho a ideia que isto é transversal no mundo inteiro, mas as pessoas procuram sobretudo aquilo que é genuíno. E quando procuram aquilo que é genuíno, querem sentir a identidade do espaço. E para sentir a identidade do espaço, precisa de ter coisas que já estejam minimamente consolidadas. Isto pode não ter existido aqui a vida toda, mas já existe aqui há muitos anos. É a mesma coisa que a arquitetura. A arquitetura não existiu a vida toda nos sítios, mas já está enraizada, porque é feita com os materiais da zona. Parte das últimas indicações do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, os proprietários destas áreas podem candidatar-se a apoios, como o da proteção de espécies com estatuto de silvoambientais, que têm em vista a manutenção de habitats do lince ibérico e a conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e também de abutres. Depois do Carvalho à Azinheira, e por isso fomos até ao Parque Natural do Tejo Internacional conhecer um projeto na Beira Baixa que a cada dia se torna mais fundamental na conservação de diversas espécies, tanto na fauna como na flora. Em particular, no que diz respeito à azinheira, esta é uma árvore que tem em si um próprio ecossistema e que merece todo o cuidado quando existe intervenção humana. Estamos aqui junto a alguns exemplares centenários e se olharmos com alguma atenção para uma única árvore destas, tem não só ninhos de corujas ou de pequenas aves, pequenos líquenes, pequenos insetos, escaravelhos, portanto há um conjunto muito diversificado de espécies que vivem apenas numa única árvore. Não é? Se olharmos para o conjunto, estes ecossistemas são fundamentais para proteger não só a biodiversidade, mas para regular os serviços de ecossistemas também, e são ecossistemas sensíveis e que necessitam cada vez mais, com as alterações climáticas, com o aparecimento de pragas, com uma série de situações, precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. A desertificação humana veio permitir a regeneração de algumas áreas naturais, mas como em quase tudo, o que é necessário é encontrar o equilíbrio. Demasiada pastoreio destrói a regeneração natural destas áreas, portanto é preciso ter muito cuidado com o tipo de manejo que se faz. As não mobilizações, infelizmente, continuamos a ver um pouco por todo o país, as mobilizações de solo debaixo das copas, que apesar de não ser permitidas, continuam a acontecer. Isso fragiliza os sistemas radiculares e faz a morte precoce de muitas árvores e faz com que fiquem também mais fracas e mais sensíveis às doenças, aos parasitas e, portanto, é necessário cuidar também do solo. O solo é fundamental protegê-lo da erosão. Nós geramos
controlamos os desequilíbrios e em algumas áreas, não havendo superpredadores que controlam estes animais, há populações que aumentam e que depois fazem uma pressão muito grande sobre o ecossistema, sejam eles domésticos ou selvagens, como é o caso dos veados ou dos javalis, e aqui temos experimentado diferentes técnicas de proteção ou da regeneração natural ou mesmo das áreas que são onde não existe regeneração natural, fazemos ações de florestação e plantação, e aí as aves têm que ser protegidas individualmente. O Parque Natural do Tejo Internacional é uma zona protegida pela União Europeia e de especial proteção para as aves nos seus 600 hectares de área, que frequentemente vêem a terra surgir algumas espécies. Tem como símbolo a cegonha preta, existem quase 3 dezenas de casais aqui a nidificar, mas espécies como o abutre preto, o abutre do Egito, o grifa águia imperial ibérica, portanto é uma zona que tem habitats fundamentais para a conservação destas espécies. Temos hoje muitas espécies a voltar aqui à região, como o lince, como o lobo, a águia imperial ibérica, o corso, há espécies de orquídeas, temos mais de 400 espécies, por exemplo, de borboletas noturnas. Portanto, e quase todos os anos descobrimos espécies novas aqui, quer para Portugal às vezes ou para a região. Portanto, continuamos esse trabalho de investigação porque se não conhecermos não podemos proteger, não é? Samuel Infante sublinha que há muita gente a regressar à zona da Beira Baixa para apostar na agricultura, tendo percebido que o património natural é uma mais-valia e que, além disso, também gera riqueza. A proteção de espécies com estatuto de silvoambientais pode ser enquadrada numa missão mais alargada de proteção da natureza, área em que a educação ambiental pode ser uma boa ferramenta, até com o propósito de alcançar os territórios sustentáveis. Sustentabilidade é basicamente nós vivermos neste planeta de maneira a conseguirmos suprir as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo tendo a consciência de que de tudo aquilo que nós estamos a utilizar do planeta, da natureza, poderão ainda ficar para as gerações que hão de vir. O que eu considero é que um território sustentável tem que ser um território que consegue de alguma forma dar-nos aquilo que cada um de nós precisa, mas prevenir que as gerações que hão de vir tenham também as mesmas oportunidades em termos de recursos que são extraídos da natureza, mas ao mesmo tempo que consigamos viver num equilíbrio em que consigamos, de alguma forma, olhar para a comunidade e a comunidade poder estar em sintonia, em equilíbrio com a natureza, mas ao mesmo tempo também ter todas as necessidades que são necessárias. A educação ambiental é voltar-nos para a natureza, voltarmos para um todo, olharmos de uma forma em comunidade, olharmos em comunidade para aquilo que a natureza traz, para o que o planeta tem, para as nossas necessidades e tentarmos de alguma forma criar este equilíbrio. Maria Lopes, da Liga para a Proteção da Natureza, abordou também a questão da recuperação de espécies em vias de extinção no território nacional e do papel que todos podem ter para que tal seja possível. Não podemos ficar só restritos a este trabalho de conservação. Tem que haver também algo da nossa parte. Tem que haver aqui um trabalho muito de educação, de sensibilização, de envolvimento de todos. A conservação da natureza é um processo dinâmico, mas que depende de cada um de nós. Ou seja, pode ser feito este trabalho de conservação no território, mas se as populações, os proprietários, os gestores florestais, as autarquias, as entidades que de alguma forma trabalham na gestão local, se não estiverem sensibilizadas e se não estiverem em sintonia com este trabalho que é feito na área da conservação, se calhar nada é feito. Há vários passos e há várias coisas, cada um de nós, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, na escola, no seu emprego, que conseguem fazer a diferença. Por isso, a sustentabilidade e a preservação de espécies como o lince ibérico, que hoje em dia até tem sido um sucesso em termos de recuperação das aves de rapina, o abutre preto, outro tipo de animais que estejam em risco de extinção, dependem muito do conhecimento de cada um, do que cada um faz e, obviamente, também de todo o processo de conservação que é feito no terreno. Altura agora para irmos à conversa com o professor universitário Francisco Gomes da Silva acerca da importância da preservação destas espécies com o estatuto de silvoambientais.
A preservação dessas espécies, sejam elas terrestres ou fazendo parte da avifauna, passa muito por um conjunto de iniciativas e de medidas de política pública que integrem os utilizadores do solo, digamos assim. Ou seja, não é possível pensar numa política de preservação e recuperação do lince ibérico, por exemplo, se os agricultores das zonas que são habitat do lince ibérico não estiverem eles próprios muito envolvidos nesses programas. A mesma coisa relativamente, por exemplo, a diversas espécies de aves grandes, quer sejam as aves estepárias, como por exemplo hoje no Baixo Alentejo temos o cisão e outras, ou as águias, ou aves de rapina, melhor dizendo, de que existem diversos exemplos. Todas estas espécies animais de que estamos a falar, quer o lince, quer as aves, são predadores de topo, digamos assim, e portanto exigem a existência de toda uma cadeia de base ecológica que permite a sustentação da sua existência. Ora, toda essa cadeia de alimento, se quisermos dizer, para estas espécies tem que ser mantida por parte dos utilizadores do território. Chega assim ao final mais um episódio do Terra 4.0. Estamos de regresso na próxima semana com mais territórios sustentáveis.